Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Flamengo. Fico interessado, eu quero saber o que foi que a mídia falou, então assista esse vídeo até o final. A gente agora fala sobre a Libertadores, o jogo que está na tela, Flamengo e Milionários. O Flamengo precisa vencer, ainda sonha com a primeira posição, mas no fundo, é garantir a vaga. E a gente aciona o Pedro Henrique Torre para falar sobre a vida rubro-negra. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço a todos que estão no clube por aí, Zinho, Pascoal, o presidente Mauro Naves, todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço para a Dani, que esteja onde ela estiver, está sempre assistindo a gente, ligada também na recuperação. Um beijo para ela, um abraço para todo mundo acompanhando a gente, porque tem esse Flamengo e Milionários amanhã, aqui mesmo no Maracanã. Um jogo importantíssimo para o Flamengo, aquele jogo que, tá tudo tranquilo, tá tudo resolvido, tá tudo na boa na Libertadores. Calma lá, tem que vencer ainda o Milionários amanhã no Maracanã, qualquer placar serve, 1-0, 2-1, 4-0, 10-0, qualquer placar tá valendo aqui no Maracanã, desde que seja uma vitória, o Flamengo avança para as oitavas de final. Todo mundo imaginava que o Flamengo chegaria aqui para esse último jogo tranquilão, pensando talvez na liderança do grupo para disputar com o Bolívar ali, mas não, se complicou um pouco pelo meio do caminho, vai ter que vencer de qualquer maneira. O Zinho, que está aí no camarote, sempre tranquilo, observa de longe, sabe muito bem como é que é essa questão do clima do Maracanã, né? A temperatura do ambiente no Rio de Janeiro tá amena, tá tranquila, tá bom para a prática do velho esporte bretão, como diriam os antigos no rádio, né? Mas a questão da atmosfera do Maracanã, né, Zinho, é muito importante. Então isso vai ser um ponto muito interessante de amanhã, porque é o primeiro encontro, por exemplo, do Gabigol com a torcida no Rio de Janeiro, no Maracanã, depois da polêmica lá, quando ele vestiu a camisa do Corinthians. Então vai ser interessante observar isso daí no jogo de basquete, por exemplo, que houve logo depois da polêmica. O Gabigol chegou a ser xingado, lá em Manaus houve protesto, apesar de na porta do hotel teve abraço ao Gabigol, mas houve protesto. Então vamos observar como é que foi. Contra o Bolívar foi ovacionado. Agora a maré para ele virou um pouco, então isso vai dar bastante o termômetro aqui. Se o Flamengo deslanchar, como deslanchou contra o Bolívar, aí talvez fique um pouco mais amenizada essa situação. Vamos ver aí, de repente, se o Zinho concorda, o Pascoal vai discordar do Zinho, como é que vai ser essa situação em relação ao Gabigol. O Zinho sente muito esse clima de Maracanã, o Flamengo sabe muito bem como é que é ser ídolo, estar ali dentro de campo, por exemplo. Agora, em relação à escalação, o Flamengo pode ter a volta do Pulgar ao time titular, está recuperado depois de basicamente um mês. Amanhã faz um mês que ele se lesionou no clássico contra o Botafogo, saiu no intervalo, foi uma entorse no tornozelo esquerdo, então pegou bastante ali. O Flamengo deu tempo para ele se recuperar totalmente, porque é um jogador muito importante. E anota aí no caderninho aí, presidente Mauro Naves, por exemplo, o Pulgar nesse ano, com ele ali em campo, o Flamengo está invicto. Então, quando ele saiu no jogo contra o Botafogo, o Flamengo acabou derrotado, mas estava 0-0 no intervalo. Foram 11 jogos no Campeonato Carioca, 9 vitórias e dois empates do Flamengo. No Brasileiro, por exemplo, o Flamengo, nos outros 3 jogos que o Pulgar disputou, 2 vitórias e um empate. E na Libertadores ele disputou 2 jogos, 1 vitória e um empate. Então é um jogador que dá muito peso para o sistema defensivo do Flamengo. O Alan vem bem, não no nível de atuação talvez da época de Atlético Mineiro, mas vem bem o Alan ali também, por ter mais ritmo esse mês atuando, pode ser uma opção para começar essa partida. Houve treino agora à tarde no Ninho do Urubu. O Tite ainda decidindo, observando ali o que fazer, se volta com o Pulgar ou não, mas o De La Cruz, por exemplo, está com o joelho solto, tranquilo, então vai para essa partida ao lado de Arrascaeta, o Gerson, enfim, toda aquela rapaziada, Cebolinha, Pedro, vai todo mundo para cima do Milionários amanhã. Como eu disse, muito importante esse jogo aqui para o Flamengo, tá todo mundo nessa vibe muito boa, muito tranquila, a vibe do clube aí, muito tranquila, mas tem que vencer 1-0, para senão vai pesar demais o ambiente rubro-negro aqui. Então a gente vai acompanhar a transmissão da ESPNzinho, vai estar nessa também, todo mundo coladinho na tela para acompanhar com a gente aqui esse confronto importante, amigos.
Valeu, Pedro. Vamos falar desse Flamengo. Tem a pergunta na tela, qual o risco que o Fla corre contra o Milionários? Deixa eu passar a classificação. Grupo E tem Bolívar com 10 pontos e o Bolívar recebe o Palestino. O Flamengo tem 7, o Palestino tem 7 e o Milionários tem 3. Ou seja, o Flamengo recebe o Milionários, se ganhar, está classificado, porque já passa, não importa o que... Porque é aquela coisa, né? O Bolívar e o Palestino, um impede o outro de avançar, assim, caso o Flamengo vença. Agora, se o Flamengo não vencer, ele tem o mesmo número de pontos do Palestino com um saldo de gols muito melhor. Então, se os dois tiverem um resultado igual, se o Flamengo empatar, o Palestino empatar, o Flamengo passa. A questão é o Flamengo não vencer e o Palestino vencer o Bolívar na altitude. É que hoje é difícil imaginar isso. Hoje o Bolívar é bem favorito com o Palestino em casa. Sim. Então dá para imaginar o Bolívar fazendo o seu serviço, o que por si só já é o Flamengo classificado. Tem aí, ó. O Flamengo é o segundo colocado com 7 pontos. Se vencer, garante a classificação. Para ser primeiro, precisa vencer o Milionários e torcer para o Palestino ganhar do Bolívar em La Paz. É improvável, mas não é impossível. Em caso de empate contra o Milionários, o Palestino não pode vencer o Bolívar, é isso. Resultados iguais de Palestino e Flamengo, o Flamengo passa. Se perder para o Milionários, precisa torcer por uma vitória do Bolívar sobre o Palestino. Para mim, Mauro, a questão é assim. Futebol é mágico por causa disso, claro. Mas parece improvável imaginar o Flamengo eliminado, ao mesmo tempo que é improvável imaginá-lo como líder da chave. Me parece, num contexto controlado, que o Flamengo vai ser o segundo nessa chave, mas o Zinho tá rindo porque ele sabe que não dá pra controlar esse bichinho chamado futebol. Mas... Tô rindo porque pensar que na primeira rodada foi 4-0 pro Bolívar, jogando contra o Palestino, na casa do Palestino. Jogar em casa, com altitude. É isso. E na primeira rodada o Flamengo perdeu do Milionários. Não, empatou com o Milionários. Empatou com o Milionários. Num jogo, para mim, soou como derrota. Num jogo que o Flamengo tinha tudo para ganhar. Mas o Flamengo fez questão de se atrapalhar naquela partida. Né? Mas é o Mauro que vai falar, não sou eu. Não, pode Começa falar. Aí, Maurão. Não tem problema nenhum, não. Acho que nem é conveniente o torcedor ficar com essa expectativa de primeiro, torcendo pro Palestino. Que tem que acontecer isso, né? Tem que torcer pro Palestino ganhar. Puxa, não é isso? Aí você fica torcendo. Aí começa a ficar enroscadinho o jogo no Maracanã. E o Palestino ganhando? Aí você passa a ficar preocupado. Se não sair logo o gol do Flamengo, se não põe um 2-3-0 ali para ficar sossegado, você passa a ficar preocupado. Então esquece o jogo do Palestino. Se acontecer, no final, você olha lá na tabela, opa, não é que deu certo, nós ganhamos e o Palestino também. O Flamengo tem que primeiro tirar a má impressão que deixou já com os jogos desse grupo. Já são 2 derrotas, né? Fora de casa, mais 2 derrotas, né? Flamengo. O Flamengo tem 2 derrotas. Então, é muito para quem... Pro Palestino e pro Bolívar. Pois é, e para quem como nós, Nezinho, imaginávamos que o Flamengo pudesse lutar pelos 18. Cartela cheia, né? Cartela cheia. Quem vai ganhar? É ele, é o Atlético, é o River, é o Fluminense, etc. Então o Flamengo... De repente o Bolívar lá, a gente até dá um desconto. Sim, concordo. Sim. Mas claro. 15 pontos era aceitável. Não era para chegar agora nessa situação, ainda bem que pela tabela é com Milionários. Porque se fosse com o próprio Bolívar, ok, já era mais complicado, né? Se tivesse invertido isso aí, hoje fosse o Bolívar. Então, acho que o Flamengo vai sim fazer a parte dele, mas a tendência é ser segundo colocado. E isso é ruim até onde? Depois a gente discute sobre isso, porque depende de quem ele vai pegar pela frente. Quem vai ser primeiro também, vai ser o outro primeiro do outro grupo. Ruim porque não vai disputar em casa, etc. Ok, podia ir até o final em casa. O Palmeiras fez isso e em casa não foi para a final contra o Boca. Então... É futebol. Nós que jogamos, o Zinho não entende muito disso, mas nós três aqui que jogamos, sabemos que é melhor jogar. É melhor jogar, como diz o poeta. É melhor jogar. Tudo melhor jogar essa combinação. Você é segundo, mas pega o primeiro mais fraco dos outros todos. E o Flamengo, independente de ser o primeiro... O duro é para quem vai ser primeiro encarar o Flamengo. Exatamente. O duro é ter o Flamengo como segundo. Quem pegar o Flamengo, mesmo nessa irregularidade, e aí acho que depende também muito desses últimos jogos, antes de vir esse jogo do 8º com o primeiro, o que o Flamengo vai fazer, né? Se o Flamengo dá uma subida aí, porque o Flamengo está muito irregular, né? Se o cara olha o time que jogou
contra o Amazonas, tanto lá como aqui, você fala, pode ser segundo ou primeiro, que também não vai passar como primeiro, hein? Se jogar aquela bolinha, não passa. Agora, ele começa a embalar e vai no Brasileiro bem, e ganha um clássico aqui, o outro ali, rapaz, quem tiver do outro lado como primeiro, vai falar, puxa, eu podia ter sido segundo, pegar o Flamengo. Não é fácil, não. O bilhete premiado, sem dúvida, né? O Flamengo tá, Zinho, nesse momento é o grande segundo colocado. A questão da campanha, Zinho, essa coisa de jogar em casa, jogar fora, eu acho que isso tem um certo peso, mas eu acho que às vezes as pessoas em geral que veem o futebol superdimensionam esse debate. Agora, o adversário, porque os líderes, a diferença de pote está importante, assim, tem muito mais casca de ferida no pote 1 do que no 2. Quem pegar o Flamengo é que vai dar soco em ponta de faca e falar, meu Deus, esse é o... Jesus! Jesus! E aí, Zinho? Essa aí é a graça do futebol, né? Que proporciona isso. Provavelmente o Flamengo deve ficar em segundo. Acho muito difícil. Futebol é incrível, é maravilhoso, é espetacular, tem as surpresas, mas... vai aqui, eu acho difícil o Bolívar perder em casa para o Palestino. Acho difícil. Volto a repetir, foi 4-0 no campo do Palestino para o Bolívar. Então, assim, teria que ser um desastre. O Flamengo vencer o jogo dele, acho muito provável. Da mesma forma que o Bolívar também. Então vai terminar como está ali, o Bolívar em primeiro, o Flamengo em segundo. Mas acredito num bom rendimento do Flamengo, num bom jogo, porque o Flamengo, tirando o jogo do Amazonas, ele subiu de produção, foi justamente ganhando do Corinthians e do Bolívar. Fez um jogo agradável, um jogo mais convincente, um jogo que o torcedor, opa, ó o Flamengo aí de novo, sabe? Deu aquele ânimo. Aí veio esse jogo fora de casa aí contra o Amazonas, aí novamente aquele jogo ruim, aquele jogo não convincente. Até se classifica, ganha o jogo, mas não rendendo o futebol que a gente sabe que tem. Volta alguns jogadores, o Tite tem mais opções, teve esse período de treinamento, de trabalho, e o jogo é no Maracanã lotado. Lotado. Tem essa expectativa de Gabigol encontrando a torcida do Rio de Janeiro. Claro que vem torcedor de todo lugar do Brasil para assistir o Flamengo no Rio também. É o motivo, né, de passear, de se divertir. Mas é o Maracanã. Essa é a expectativa. Eu, particularmente, acho que a prioridade tem que ser o Flamengo. Não tem que ser a torcida organizada com o Gabigol. Como vai ser esse encontro? Vai pegar no pé, não vai pegar? Sabe, eu acho que assim, o momento é de decisão. O momento é de Libertadores. O momento é da busca da glória eterna. Então, o torcedor, com o Gabigol, eles têm que arrumar um jeito de se entenderem para que o Flamengo não tenha o problema maior que já tem, que é vencer o Milionários. O foco, a atenção, a concentração do Flamengo, e o Tite deve estar falando isso para os seus atletas, é o time do Milionário, vencer. Esquece lá Bolívar, Palestino, vamos fazer a nossa parte, ganhar jogando bem, que é o que o Mauro Naves falou. Porque aí o Flamengo classificando, mesmo que seja em segundo, mas jogando bem, claro. Rapaziada, vai ter um tal de nego fazer oração, reza, não sei o quê, para não pegar o Flamengo na outra fase e ficar em primeiro. Zinho, e pode ser um clássico bem brasileiro, viu? Porque, o Fluminense já é primeiro garantido. Sim. Pode estar nesse pote aí para pegar o Flamengo. Sim. O São Paulo tá brigando com o Tadjeres para ser primeiro. E vai jogar em casa. 1-0 já muda. O Palmeiras já é o São Paulo, já é o Fluminense. Botafogo tá querendo, tá com 9-9, faz um jogo fora com o Barranquilla, mas se ganhar, Botafogo é primeiro. Pode ter o Botafogo e Flamengo. Palmeiras já é garantido, pode ser Palmeiras. Gente, e o River outro... Plate. Galo. O Galo, E o outro, eu não sei, porque o Grêmio tá muito abaixo com 3 pontos, mas o Grêmio tá com jogos a menos. O Grêmio pode ir a 12 ainda, tem bastante ponto para jogar. É ele ou o Strongest. Mas, enfim, dos brasileiros, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras. Atlético Mineiro. E ainda tem, não conta nada para ninguém, ainda tem River Plate nessa lista aí. Pois é. Ainda tem o River Plate. Na minha contabilidade, assim, uma contabilidade simples, né? Porque eu não tenho a categoria da contabilidade do Mauro, né? Quem sou eu? O Mauro aqui faz os números, faz aqui umas contas de outro planeta para chegar às conclusões. Eu não tenho. Na minha contabilidade simples, simplório. O time do Bolívar não perde para esse time aí do Palestino. Não, para mim também não.
Não tem. Ainda mais lá pertinho do céu. Não. Se você estender o braço assim, é capaz de você pegar em Deus. Tão alto que é lá, 3.690. E eles também querem chegar a 13 pontos, né, gente? Eles também querem ser o melhor do grupo, para ter a vantagem de jogar em casa. E lá, a vantagem deles é uma vantagem. Isso é vantagem. Espetacular, né? Talvez seja a maior vantagem de jogar em casa é a deles. 3.603 de metros, e aí o cara vai ter que jogar lá, pertinho do céu. Para mim, esse é um jogo que está marcado. Para mim, já está na contabilidade. Os 3 pontos é a vitória do Bolívar. O time do Bolívar não é ruim. Tomou a sapatada do Flamengo, mas não vejo o time do Bolívar, especialmente jogando em casa, como um time ruim. Ponto. O Flamengo tem que dar uma satisfação para a sua torcida jogando em casa. Esses jogos que o Zinho falou, o Flamengo jogou bem em casa, né? Então, é a hora dessa satisfação. Se o Gabigol vai entrar, se o Gabigol não vai entrar, se a torcida tem ingresia com o Gabigol, se a torcida está chateada com o Gabigol, se não está funcionando, se negócio, entendeu? Tá com chateação com o Gabigol, depois resolve. Um dia de classificação. Eu também acho. Tem dia para jogar e tem dia para ganhar, não é isso, Zinho? O do Flamengo amanhã é o dia de ganhar. Pois bem, pessoal, e aí, o que é que vocês acham aí do time do Flamengo para o próximo jogo? Vocês acham que o Flamengo tem grandes chances de vitória no próximo jogo e qual o placar? Na sua opinião, vocês acham que o Tite vai fazer alguma moldinha, vai inventar algo, ou vocês acham que o Tite vai jogar como se tem que jogar, cada um na sua posição e nada de poupar ninguém? E aí, na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso? Vocês acham que vai ter dificuldades? Vocês acham que a torcida vai apoiar? Né, no quesito aí do rapazinho lá, o Rebelde, vocês acham que a torcida vai vaiar, vai levar cartaz ou não? Eu tô ansioso para o jogo de amanhã, hein? Tô muito ansioso para o que pode acontecer amanhã. Eles podem fazer amanhã. Tô bem ansioso. O jogo será muito bom, né? Acredito que o Flamengo tem sim grandes chances se o Tite não vier com inventação, com modinha inventar algo. Acredito que o Flamengo sim tem grandes chances de vitória nesse jogo. E vocês, qual o seu placar, qual o seu palpite para esse jogo? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!